Bom, e hoje será realizada a cerimônia de posse dos ministros Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski no Tribunal Superior Eleitoral. Os dois assumem presidência e vice-presidência da casa. E para a cerimônia estão previstas as presenças de ex-presidentes da República e candidatos ao Palácio do Planalto. Sobre esse assunto a gente conversa agora com a cientista política Deise Ciocari. Tudo bem, professora? Muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco na Jovem Pan. Bom dia. Muito obrigado. Bom, professora, o que se esperar dessa mudança de comando no TSE justamente nesse período eleitoral? Há toda uma discussão em relação ao Alexandre de Moraes, as interferências e discussões da Justiça com interferências no Palácio do Planalto. De que forma essa mudança de comando agora no TSE pode interferir efetivamente na campanha eleitoral? Os últimos sinais políticos, eles foram bem positivos, né? O presidente Jair Bolsonaro, na semana passada, recebeu o Alexandre de Moraes, deu uma camiseta de time de futebol para ele. Isso é, na minha opinião, uma sinalização de trégua, né? Também o ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio Nogueira, confirmou a presença na posse, o que indica também um arrefecimento nas relações com o STF e as Forças Armadas, né? Então, eu acredito que possa ser uma posse tranquila e possa amenizar e arrefecer os ânimos nessa disputa eleitoral que já promete ser tão polarizada, né? Diogo Schelp. Professora, o TSE provavelmente nunca teve um protagonismo tão grande em eleições, pelo menos não desde o fim da ditadura. A gente vê essa posse, por exemplo, com enormes holofotes, com a presença aí de ex-presidentes, candidatos a presidente, enfim, uma grande atenção em cima disso. Isso é um sinal positivo ou, ao contrário, mostra um momento delicado da democracia brasileira? Diogo, eu acho que mostra um momento delicado, sim, porque é um pouco de uma inversão do papel dos poderes, né? O TSE deveria ter uma visibilidade menor, né? Uma atuação mais discreta. E isso mostra um pouquinho dessa confusão que a gente tem vivido nos últimos anos, onde um poder vai por cima do outro, o STF, o Congresso, né? Eles não estão delimitados nos seus afazeres, né? Mas eu acredito que isso possa, essas últimas atitudes, principalmente do presidente Jair Bolsonaro e do Alexandre de Moraes, que tem sido uma relação mais tranquila na última semana, eu acredito que isso possa demonstrar que as coisas estão voltando aos eixos num período eleitoral por um bem maior, né? A gente sabe que esse governo teve muitos atritos com Alexandre de Moraes, né? Então eu espero que agora essas últimas atitudes dos principais mandatários, elas indiquem um arrefecimento nas relações para que as eleições possam transcorrer no melhor clima de tranquilidade possível, né? Claro. E quais devem ser os principais desafios neste ano para o presidente do TSE, suas principais obrigações, dependendo de quais circunstâncias o vice Lewandowski assume? Eu acredito que os principais desafios agora não tem jeito. Até estava, um pouquinho antes de entrar no ar aqui, eu estava lendo umas pesquisas de pesquisadores mesmo da comunicação que acompanham fake news, e eles falando, e eu concordo com eles, assim, que eu acho que o principal desafio agora vai ser justamente manter o clima de normalidade, né, já que é uma eleição diferente das outras pelos principais líderes nas pesquisas, né, que são personagens muito fortes, e também a questão das fake news, né, hoje a gente já acordou com as redes sociais num outro tom, né, já tinha uma outra toada ali. Eu acredito que o maior desafio agora, além de manter a normalidade democrática, é realmente o combate às fake news, que eu acredito que ainda fica um pouco descontrolado, porque aqui no Brasil a gente não tem essa definição exata do que são as fake news e de como punir, então acho que isso pode ficar um pouco descontrolado nas eleições. Esse deve ser o maior desafio nesse período eleitoral. Professora, falando sobre a campanha agora, a campanha começa oficialmente nesta terça-feira, e a gente sabe que no caso da campanha presidencial, da corrida presidencial, os votos nos polos estão muito cristalizados. Mas de que maneira é possível que ainda tenhamos migração de votos, e com o crescimento de Simone Tebet, por exemplo, algum eleitor que opte por um dos dois candidatos possa migrar para Simone Tebet, os indecisos também? Até que ponto que o início da campanha mexe com essa corrida presidencial? Eu não acredito numa migração de votos para Simone Tebet ou para o Ciro. Acho que eles devem ficar nesses números, nunca
imaginei uma possibilidade deles superarem os 2 dígitos. Eu realmente acredito que a disputa deve ficar entre Lula e Bolsonaro. Pelo que eu tenho olhado nas últimas pesquisas, eu acho que, como tu muito bem falou, os votos eles estão cristalizados no Sul. No Nordeste pode haver alguma alteração em função da PEC e do Auxílio Brasil, mas eu acredito que o polo mesmo de mudança de votos deva ser o Sudeste, né? É o maior colégio eleitoral, tem muitas pessoas aqui muitos votos diferentes, então tem muita vulnerabilidade, muita alteração de votos, então eu acredito que quem souber trabalhar melhor o Sudeste possa levar essas eleições. E eu acredito que as campanhas já tenham percebido isso, né? Porque eles começam a campanha efetivamente em Minas Gerais, né? Então já mostra uma clareza de estratégia nas principais campanhas, né? Na petista e na bolsonarista. Mas eu acredito que essa eleição possa ser definida no Sudeste. Professora Deise Ciocari, mais uma pergunta de Diogo Schelp. Professora, a senhora vê uma mudança de discurso em relação às urnas por parte dos candidatos, lembrando, né, que em muitas avaliações esse discurso contra as urnas não é algo que traz votos, que atrai votos? Diogo, em relação aos candidatos, não teve alteração nenhuma, né? Eles continuam com as suas posições muito bem definidas, né? Uns não concordam com as urnas, outros concordam, mas eu acredito que esse, Diogo, não seja o debate dessas eleições. Eu entendo trazer ela para o debate, mas o problema dessas eleições realmente é a inflação, é o desemprego. A gente fala muito na ciência política, né? Eu já vi vocês comentando isso também. A eleição de 2018, ela foi uma eleição da corrupção, né? A gente estava cansado do esquema de corrupção que vinha assolando o Brasil há muitos anos, e o presidente Jair Bolsonaro ele conseguiu se eleger com essa toada anticorrupção. Esse ano, a pauta mesmo, ela deve ser econômica, né? É claro, eu vejo alguns analistas políticos falando assim, mas é sempre a economia, mas nesse ano é diferente, né? A gente tem uma guerra, teve uma pandemia, tem um choque inflacionário global, tudo isso reflete muito mais, né? Por exemplo, o Auxílio Brasil, que está sendo liberado agora, ele já teve uma perda de poder de compra por causa da inflação. Então, eu acredito que o mote dessas eleições é realmente a toada econômica. Dessa vez é economia. 2018 foi corrupção, 2022 é economia. E qual a importância das pesquisas no processo eleitoral? O eleitor deve confiar em quais levantamentos? Como identificar uma pesquisa confiável? Recentemente, o ex-senador pré-candidato ao governo do Paraná, Roberto Requião, disse que as pesquisas são compradas. Na ciência política a gente tem uma frase que eu gosto muito, eu acho ela muito divertida, que ela diz assim: a pesquisa eleitoral ela é aliada de quem está vencendo e ela é contra quem está perdendo, não tem jeito. É muito difícil tu combater dados numéricos, né? Como que tu vai contestar a exatidão dos números, né? Então é até difícil tu fazer um discurso em cima disso, mas a gente sempre tem que lembrar que qualquer pesquisa eleitoral, com todos os vieses que elas têm, e elas têm, mas elas são recorte de um momento. A gente entra agora num cenário de 45 dias onde tudo é muito intenso. Eu sempre brinco também que por mais que se façam pesquisas no Brasil, por mais que se analisem propostas, no final o eleitor ele vai decidir com a emoção, ele vai decidir por aquele candidato que cative ou que tem uma proposta que vá de acordo com ele naquele momento, né? Mas eu sempre levo a sério as pesquisas. É claro que a gente que conhece um pouco mais, que acompanha mais de política, a gente sabe quando tem um viés ou quando não tem, mas elas são um recorte de um momento que vale a pena sim ser analisado. Tu não pode descartar ela. E ela serve também como um termômetro para as campanhas. Não é um material que tu deva simplesmente deixar de lado, né? Mas em 45 dias de campanha eleitoral, a história brasileira ela mostra isso muito bem, e aqui no Brasil a gente viu isso em 2018, né? Em 45 dias de eleição tudo pode mudar. Em 2018, quando começou a campanha eleitoral, os principais antagonistas eram o Haddad e o Bolsonaro. Olha o que aconteceu no dia 6 de setembro. Veio um atentado à faca que mudou toda a perspectiva da campanha. Então, olha o que pode acontecer em 45 dias. Vocês imaginem num período eleitoral onde tem dois antagonistas tão fortes, né? Em 2018 ainda o Haddad não era tão forte.
Então, a pesquisa ela é mais um elemento, como tantos outros, como os gestos dos candidatos, como os comícios que eles vão fazer, tudo faz parte de um jogo muito intenso, né? Eu considero as pesquisas mais um ponto da campanha eleitoral. E, professora, qual que vai ser o peso dos atos de 7 de setembro nessa campanha eleitoral? Como é que os políticos vão poder utilizar esse momento em favor das campanhas? O presidente Jair Bolsonaro está convocando os seus eleitores para o 7 de setembro, né? Eu vi uma declaração dele agora convocando de uma forma pacífica, eu espero que isso aconteça, porque quando Bolsonaro inflama a população contra as instituições, isso me desagrada muito, porque provoca um clima de instabilidade numa eleição que já começou agressiva e já começou violenta. Então, eu espero que o 7 de setembro seja pacífico e seja somente uma demonstração de patriotismo e não de uma agressividade contra um político A, B ou C, ou um movimento de aniquilação do outro, né? Como foi a Carta pela Democracia, que o 7 de setembro seja um movimento simbólico, pacífico e no campo das ideias também, que seja mais um elemento do debate eleitoral. Eu acho que essa campanha ela já começou de uma forma muito diferente. Eu sempre falo isso, assim, de todos os anos, eu acompanho política há mais de 20 anos, essa é a campanha mais peculiar que eu vejo, e eu espero que os candidatos tenham a consciência de manter ela equilibrada, decente e num nível em que possibilite apenas o eleitor conhecer as propostas e não a aniquilação do outro, né? Chega, a gente tem ultrapassado linhas que não podem ser ultrapassadas. Então que o 7 de setembro seja de novo um movimento simbólico no campo das ideias e de novo pacífico. Para a gente fechar a nossa entrevista, Diogo Schelp faz a última questão. Diogo. Professora, os principais candidatos têm sido muito reticentes em aceitar participar de debates presidenciais, frente a frente. Em outras disputas presidenciais, a gente viu isso como um elemento muito importante na definição do voto dos eleitores. De que forma essa reticência, a possibilidade de que não ocorram debates, atrapalha esse processo eleitoral? Diogo, eu acredito que a maior perda que a gente pode ter num processo democrático, numa campanha eleitoral, é a não participação em debates. Porque é ali que tu vê o teu candidato sem o filtro das redes sociais, né? Ou sem o filtro do outro dia. Porque eles estão expostos sem nenhum subterfúgio de edição de texto ou de imagem, e eu acredito que é quando o eleitor ele pode realmente tomar a sua decisão, ou pelo menos ser mais inclinado a tomar a decisão. A gente tem que lembrar que debates políticos públicos, eles existem desde que a história é história, né? Desde a Grécia Antiga, na Ágora grega. Então, e esse é um momento da democracia em que a gente se permite ser mais democrático possível, né? Até estou sendo um pouco redundante aqui, mas é um movimento da democracia, é a parte da democracia que é mais favorável ao eleitor, porque ele não tem o filtro das redes sociais. Eu realmente acho uma pena e uma perda democrática muito grande eles não comparecerem a debates. Eu entendo que faz parte de uma estratégia, mas também ela tira do eleitor a possibilidade de escolha sem a intervenção de outras pessoas, né? Sem edições, sem subterfúgios de redes sociais. Eu acho uma grande perda democrática. Conversamos com a cientista política Deise Ciocari. Professor, obrigado mais uma vez pela atenção, pela gentileza. Bom trabalho, até a próxima. Bom dia.